Olá, iluminadas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou Luciana Ribeiro, sou pastora e sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o nosso propósito de vida. Você não vai parar até cumprir o seu propósito. Eu gostaria de conversar com vocês nesse vídeo sobre Moisés. Isso mesmo, em Números 12, nós vamos ler que não havia em sua época nenhum homem como Moisés. Moisés era um homem muito paciente e também humilde. Eu acho que é o sonho de consumo de cada uma de nós, né? Muita paciência. Moisés também era um homem diferenciado no quesito intimidade com Deus. Moisés experimentou Deus de uma forma peculiar, de uma forma exclusiva. Moisés falava com Deus face a face. E sabe, mesmo sendo esse homem de intimidade exclusiva, paciente, humilde como nenhum outro em sua época, ainda assim, Moisés era homem. Moisés tinha demandas humanas. Quando nós estudamos o temperamento, nós separamos os temperamentos em 4 tipos de temperamentos. Nós temos o colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico. Quando nós nos debruçamos sobre a história, a vida de Moisés, o relato sobre a vida dele, nós percebemos que o temperamento dominante em Moisés era o temperamento melancólico. E esse temperamento, ele possui algumas características exclusivas. Cada temperamento tem o seu conjunto de qualidades e também de limitações ou de defeitos. E o temperamento melancólico tem como característica a tendência à depressão, à autocomiseração, o vitimismo, a autopiedade. Sabe, autopiedade é algo que não está relatado na palavra de Deus, mas autopiedade é um pecado. Não é um pecado catalogado na palavra de Deus, mas a autopiedade faz com que a gente tenha uma visão errada sobre quem nós somos. A autopiedade faz a gente ter pena de nós mesmas. Quando isso acontece, acontece porque nós nos esquecemos dos propósitos de Deus para a nossa vida. É porque nós estamos nos esquecendo de quem Deus disse que nós somos. É porque nós estamos conduzindo a nossa vida ou pautando, baseando a nossa vida naquilo que a gente consegue fazer ou não. Quando Moisés foi chamado para a missão dele, e a missão dele era o propósito de vida dele aqui na terra. Quando Moisés foi chamado para essa missão, é óbvio que a missão era muito maior do que ele. Você já teve essa sensação? A sensação de que Deus te chamou para algo que é muito maior do que você? Deus te chamou para algo que está além das suas capacidades de fazer? Você tem essa sensação de que Deus já colocou nas suas mãos algo que talvez você não seja capaz de executar, de realizar? Moisés, com essa dificuldade e com o seu temperamento melancólico, também sentiu muitas dificuldades ao longo da sua trajetória. Nessa rota do propósito, Moisés por muitas vezes se declarou incapaz, insuficiente, incapacitado para realizar a missão e o propósito. Em um desses momentos, pareceu tão surreal para ele executar aquela tarefa que Moisés ele não pede apenas para parar. Moisés pede para parar definitivamente. Moisés pede a morte. Quando isso acontece, nós chamamos de ideação suicida. Quem nunca, diante de uma dificuldade, de um desafio que parecia grande demais, de um obstáculo que parecia intransponível, falou: se eu pudesse, eu dormiria e só acordava depois que tudo isso passasse. Ou então, se eu pudesse, eu pulava o tempo para não ter que lidar com isso. Quantas pessoas já disseram:
Ai, se eu pudesse, eu tinha nascido em outra época para não ter que viver o que eu estou vivendo agora, para não ter que passar pelo que eu estou passando agora. Moisés pede a morte. E nós vamos ver agora esse relato que está no livro, está em Números 11. Aqui nesse episódio, junto com o povo de Israel, caminhou para fora do Egito pelo deserto em peregrinação alguns estrangeiros. E esses estrangeiros que não tinham o mesmo Deus, que não tinham a mesma cultura que o povo de Israel, eles pensavam diferente, mas eles quiseram caminhar juntos. E como eles pensavam diferente, eles em algum momento perderam o apetite, porque Deus providenciou comida para todo aquele povo no meio do deserto, e a essa comida eles chamavam de maná. E maná significa o que é isto? O desconhecido, o novo, o inédito, mas que vem de Deus. É melhor do que o previsível que não vem de Deus. É melhor do que o padrão que não vem de Deus. Mas aqueles estrangeiros se cansaram do o que é isto? Da provisão de Deus. Eles se cansaram do maná e perderam o apetite. E começaram a sentir saudade do alho poró, das cebolas, dos alhos, dos pepinos, dos melões, das melancias, dos peixes, dos temperos, do sabor, da comida que eles tinham no Egito. E aí, em Números 11, nós vamos ler o relato de como o povo reclamou. Moisés estava na sua tenda, talvez descansando, talvez namorando, talvez refletindo, relaxando, e de repente Moisés é chamado para o lado de fora. E ao redor da tenda de Moisés tinha um clã de cada família. Imagina o representante dos Silva, o representante dos Santos, um representante dos Pereira, um representante dos Vieira, enfim, um representante de cada clã batendo a porta da tenda de Moisés para reclamar do maná. E aí o texto vai dizer que Deus ficou muito aborrecido com a insatisfação do povo. E quando Moisés percebeu o povo pressionando de um lado, reclamando de um lado, e Deus muito ofendido, muito chateado do outro, Moisés achou que não daria conta daquela situação. Moisés já havia escutado muitas outras reclamações, Moisés já havia passado por episódios muito mais intensos do que esse. Era mais um, no meio de uma multidão de outros acontecimentos que foram ainda piores, ainda mais desafiadores, ainda mais relevantes. Mas naquele momento, Moisés estava esgotado. Naquele momento, Moisés estava cansado. E aí, o texto vai dizer assim, Números 11, versículo 10. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E Moisés perguntou ao Senhor, por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde eu conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim, Senhor, que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Moisés cansa. Moisés não era um homem qualquer. Moisés tinha qualidades incríveis.
As qualidades de Moisés é o desejo, o sonho de consumo de muitas de nós mulheres. Mas mesmo assim, Moisés tinha demandas humanas. Quantas das vezes nós nos aproximamos do Senhor, nos achegamos ainda mais a Ele, nos tornamos mais íntimas, mas quando nós percebemos ao nosso redor, ainda existem demandas em nós que nos fazem desejar o que Moisés desejou aqui. Eu quero parar. Eu quero desistir. Senhor, me deixa sair do barco. Senhor, me deixa sair desse trem, desse bonde. Eu não sabia que daria tanto trabalho. Eu não sabia no que eu estava me metendo. Quantas das vezes nós queremos parar? Moisés não pediu um tempo ao Senhor. Moisés não pediu férias de 15 dias. Moisés não pediu uma folga. Moisés pediu a morte. Moisés pediu para parar definitivamente. Isso porque Moisés sabia o que o aguardava. Ele sabia que se ele parasse por um pouquinho de tempo, recuperasse as forças e retornasse, ele ainda teria que lidar com o mesmo povo e com outras situações iguais ou piores. Com certeza, não foi uma vida como essa que Moisés pensou para ele. Não foi uma vida como essa que Moisés planejou para ele, mas eu gostaria de dizer algo para você. Se você eliminar um pedaço da sua jornada, você vai se desconectar totalmente do seu destino. Você vai fazer o esforço de caminhar por um tempo, mas no momento em que você parar, você se desconecta da sua chegada ao propósito, da sua chegada à terra da promessa, da sua chegada ao seu destino. Sabe, não é sobre a nossa capacidade, mas é sobre a capacidade daquele que nos chamou. Deus sabia das limitações de Moisés. Deus conhece as minhas limitações. O Senhor conhece as suas limitações, mas mesmo assim, Ele nos chamou. E por que, mesmo sabendo das nossas limitações, Deus nos chamou? Porque não se trata do que nós somos capazes de fazer apenas. Se trata também do Deus e da capacidade que há nesse Deus que nos chamou para cumprirmos a missão, para cumprirmos o propósito. Quando Moisés reclama com o Senhor sobre a sua gagueira, sobre a sua dificuldade, sua falta de eloquência, sua dificuldade de se manifestar, de se expressar, o Senhor diz para ele: não se preocupa, deixa que eu falo por você, deixa que eu me manifesto por você. Só tenha o cuidado de fazer conforme eu te direciono. Deus nunca vai nos dar um propósito sem nos dar um manual específico, um manual detalhado de como vivermos este propósito. E sabendo disso, não tem por que nós pararmos diante das dificuldades. As dificuldades fazem parte do processo. Eu compartilhei com vocês no início desse vídeo que Moisés era melancólico. E esse temperamento melancólico, ele é tendencioso à depressão, à autopiedade e à vitimização. Esse temperamento não surge na nossa vida de um dia para o outro. Esse temperamento, ele é estrutural. Ele é formatado em nós desde antes de nós nascermos. O temperamento, ele é uma característica inata, ou seja, quando nós nascemos com um temperamento herdado dos nossos pais, avós, bisavós, trisavós, tataravós, enfim. Nós não escolhemos que tipo de temperamento nós vamos ter. Mas não significa que porque nascemos com uma predisposição a ter um certo tipo de temperamento, que nós não podemos ressignificar o nosso temperamento.
Nós temos em Gálatas o fruto do Espírito, com as suas 9 virtudes, os seus 9 gomos. E toda aquela que prova desse fruto, toda aquela que se alimenta, que se nutre dessas 9 virtudes, consegue ressignificar, retemperar a sua vida, retemperar o seu temperamento. Mas para isso você precisa se conhecer. Para isso você precisa de autoconhecimento, você precisa entender qual dos 4 tipos de temperamento é o seu temperamento dominante, como lidar com ele, como ele te atrapalha, como ele te beneficia. E para isso você vai precisar de ajuda. Moisés era íntimo, Moisés era muito próximo do Senhor, mas nem por isso o temperamento dele foi mudado. Moisés via Deus de perto, Moisés falava com Deus, mas ainda havia uma necessidade de ressignificar alguns pontos no seu temperamento. Nós podemos passar uma vida inteira orando, buscando, jejuando, mas nós precisamos nos abrir, nós precisamos entender as nossas estruturas, para que a gente possa abrir a porta das nossas estruturas e deixar o Senhor, o Espírito de Deus, entrar e nos ajudar nesse processo de melhora, de aperfeiçoamento das nossas estruturas. Tem pessoas que passam uma vida inteira orando, tem pessoas que são extremamente usadas por Deus em dons espirituais, mas que ainda precisa de muitos ajustes no seu temperamento. Para que nós possamos mexer no nosso temperamento, é óbvio que nós precisamos primeiro do nosso Deus, porque foi Ele que nos criou. Toda a ciência que nós temos aqui para aprender, para nos ensinar a lidarmos com o nosso temperamento, vem de Deus. O conhecimento de Deus não briga com o conhecimento humano. Deus e a ciência não são inimigos, mas a ciência é Deus escolhendo homens específicos e entregando a eles manuais de como entender a obra que Deus fez. A nossa mente é a obra de Deus, mas Ele nos deu ferramentas para nós entendermos esta mente. E quando eu falo mente, eu falo de alma, eu falo de psique. O Davi, que era um grande profeta do Senhor, chamava essa instância da nossa vida de coração. Paulo chamava de mente, psique em grego. E nós estamos falando de algo que foi Deus que fez, mas nós precisamos entendê-la. A melhor maneira de nós entendermos a nossa mente é com a mente de Cristo. A nossa mente segue padrões. O nosso temperamento é um conjunto de padrões em que em algum momento da nossa infância nós agimos daquela forma, a nossa mente entendeu que aquela era a melhor forma de reagir, estabeleceu aquela reação como um padrão. E a partir daquela reação, toda vez que algo parecido acontecer, a nossa mente vai reagir da mesma forma. Mas se nós ressignificamos a nossa mente com a mente de Cristo, os padrões antigos vão ficar para trás e novos padrões na nossa mente serão restabelecidos. Quando Deus ouve a queixa de Moisés, Deus não a atende. Moisés pede a morte. Isso não é uma tentativa de suicídio, isso é uma ideação suicida. É quando nós olhamos ao redor e não encontramos em nenhum ponto da nossa vida algo que de fato traga a solução, traga alívio. Não vendo mais resposta e escape em nenhuma demanda da nossa vida, a nossa mente entende que o melhor escape é a morte. Mas muitas das vezes essa ideação suicida é uma ideação covarde e até mesmo egoísta.
há um tempo atrás, há uns 7 anos atrás, quando eu passei por um luto devastador. A minha mãe voltou para casa, a minha mãe voltou para o Senhor e foi uma dor tão intensa que eu senti que por muitos momentos eu tive ideações suicidas. Por muitos momentos eu falei para o Senhor, eu acho que eu não aguento conviver com essa dor. Me leva. E aí eu pensei assim, mas se eu for, como é que meu filho vai ficar? Meu filho vai sentir a mesma dor que eu estou sentindo. Então, por favor, Senhor, me leve, leve meu filho. Mas e se meu filho e eu formos, como é que o meu esposo vai ficar? Sem esposa? Sem filho? Então leva a minha família. Me leva, leva meu filho, leva o meu marido junto. E aí eu pensei, mas como é que vai ficar a minha sogra e o meu sogro? Sem filho, sem neto, sem nora. E minhas irmãs, meus irmãos, e o meu pai, e a minha cunhada. Como é que vão ficar as tias sem o sobrinho? E daqui a pouco, eu estava pedindo para Deus fretar um ônibus e levar todo mundo. Eu queria resolver a minha dor, mas eu queria resolver a minha dor de uma forma errada, com uma ideação suicida. Quando Deus ouve a queixa de Moisés e ninguém entende mais das nossas limitações e das nossas dores do que o Senhor Jesus. Ele desceu da sua glória, ele assumiu uma forma humana, limitada. Ele experimentou todas as dores que a gente sente. Nenhuma dor que você ou eu sintamos, Jesus não conhece. Ele experimentou aqui na terra todas as aflições que uma mulher, que um homem podem sentir. Então ele entende e conhece as nossas dores. E Deus diz para Moisés, eu não vou atender o seu pedido. Você não vai parar. O Senhor entendeu que aquele propósito estava pesando sobremaneira na vida de Moisés. E todas as vezes que nós nos sentirmos sobrecarregadas, nós precisamos entender que o fato de estarmos sobrecarregadas não pode anular o propósito de Deus na nossa vida. Nós podemos pedir a ajuda do Senhor, mas Deus nunca vai nos ajudar abortando a missão, abortando o propósito. E Deus fala a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Então, eu descerei e falarei com você e tirarei parte do Espírito que está sobre você e porei o Espírito sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. Bom, o Senhor falou para Moisés, não vou te matar não. Eu vou pegar o Espírito que está sobre você. Esse Espírito, os 7 Espíritos de Deus que descia sobre os profetas que o Senhor usava. Os 7 Espíritos de Deus descritos em Isaías que desceram sobre a vida de Jesus. Esse Espírito que estava sobre Moisés, o Senhor diz, eu vou repartir esse Espírito com mais 70 anciãos. Você não vai parar. O que está sobre você será compartilhado, será fragmentado, será espalhado e dividido por mais 70. Uau! Que responsabilidade tamanha que estava sobre a vida de Moisés.
ao ponto de o que estava sobre ele poder ser compartilhado com mais 70 homens. E o texto continua nos dizendo assim, Números 11, 24. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu então 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. E o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Quando Moisés avisou aos 70 homens, as 70 autoridades de Israel, que o Espírito desceria, que Deus desceria à tenda do encontro para derramar algo sobre eles, 2 não quiseram estar. 68 foram com Moisés ao lugar marcado, mas 2 continuaram no arraial. Mas quando Deus quer aliviar a nossa carga, não adianta. Eldade e Medade, esses 2 homens que ficaram no arraial, foram pegos pelo Espírito da mesma forma. E a porção que deveria descer sobre eles, desceu, mesmo que eles não estivessem na tenda do encontro, no local marcado. Como evidência de que Deus estava cumprindo a sua promessa, aqueles homens falaram, profetizaram, uma única vez. Depois nunca mais isso aconteceu. Falar em nome do Senhor àquele povo era uma exclusividade de Moisés, mas para que ficasse evidente de que naquele dia Deus estava aliviando a carga de Moisés, todos aqueles homens, os 68 que estavam com Moisés e os 2 que ficaram no arraial, profetizaram em nome do Senhor. Quando Deus quer aliviar o nosso peso e a nossa pressão, Ele fará o necessário. Mesmo que as coisas ao redor queiram sabotar esse processo de alívio, Deus vai se encarregar de nos aliviar. Você não vai parar. Peça a Deus uma estratégia. Coloque, exponha o seu coração, exponha o seu temperamento, seja ele qual for, melancólico, sanguíneo, colérico, fleumático, ao Senhor. Ele conhece as suas limitações. Faça como Moisés. Moisés era um homem muito humilde. Se achegue diante do Senhor e diga: Deus, eu não estou aguentando. Senhor, está difícil demais continuar. Eu tenho certeza que Deus não vai te parar. Eu tenho certeza que uma estratégia descerá fresca do alto para que você receba renovo e condições para continuar a sua jornada, o seu processo. Lembre-se, se você parar, você sabota a sua rota e compromete a sua chegada ao destino. Eu queria orar por você. Essa palavra foi de encontro ao seu coração? Você já se sentiu assim alguma vez? Se sim, por favor, comente aí. Eu já passei por isso. Eu estou me sentindo assim. Nós iremos orar por você. Deixe o seu nome, deixe a sua limitação, deixe aí a sua dificuldade. Nós estaremos intercedendo por você. Mas eu gostaria de interceder agora. Eu gostaria que você, aí onde você está, junto comigo, fizesse essa oração. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. A tua palavra nos mostra que, mesmo diante da nossa humanidade, diante da nossa dificuldade, diante das nossas demandas, o Senhor que nos conhece, melhor do que nós mesmos nos conhecemos, é a nossa força para prosseguirmos. Às vezes, nós olhamos ao nosso redor, olhamos tudo à nossa volta e não encontramos como prosseguir.
não encontramos a solução para continuar. Porque verdadeiramente, realmente, a solução muitas das vezes não está ao nosso redor. Mas em Ti sempre há solução. Nesse momento, eu e as minhas irmãs conectadas nesse vídeo, entramos em concordância e pedimos ao Senhor forças e estratégia, porque nós não queremos parar. Nós queremos prosseguir, Senhor. Nós queremos prosseguir. Queremos te pedir perdão pelos momentos em que pedimos a morte, pedirmos para pular do barco, pelos momentos em que quisemos jogar a toalha. Te pedimos perdão pelo nosso egoísmo, Senhor, porque o propósito não se trata só de nós. Se trata de nós sermos instrumentos usados pelo Senhor para dezenas, para centenas, para milhares e até mesmo para milhões. Quisemos, ó Deus, tantas vezes aliviar a nossa dor desistindo. Mas, ó Deus, quando nós não desistimos, não apenas a nossa dor é aliviada, mas a dor de muitas pessoas que o nosso testemunho e que o nosso propósito vai tocar. Por isso, Senhor, eu te peço nessa hora, estratégia dos céus. Que o Senhor faça como fez com Moisés. Que o Senhor levante outras 70 autoridades ou os recursos necessários para que, ao invés de pararmos, possamos prosseguir com alívio, possamos dar continuidade ao propósito, até que nós consigamos chegar ao nosso destino. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querida? Se você se identificou com essa palavra, escreva aqui nos comentários: eu não vou parar. E eu tenho certeza que em algum momento, quando nós nos cruzarmos, nos encontrarmos, você vai falar: eu tive vontade de parar, mas eu não parei. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. E se essa palavra foi de encontro ao seu coração, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, porque assim você não vai perder os próximos conteúdos, as próximas palavras que eu vou ministrar aqui. Compartilhe com alguém que você conhece que está com vontade de parar e de desistir e deixe os seus comentários. Não esqueça também de deixar o seu like. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.